que a gente espera um bom público, né? Então acho que a torcida pode fazer a diferença empurrando esse Cruzeiro, mas eu acho que... Empurrando o Vila também. Empurrando o Vila também. Antes que falem que eu tô esquecendo do Vila, empurrando o Vila também. O Vila não morreu nem morrerá. E vai se salvar, viu, João? Tem um confronto muito complicado contra o Cruzeiro, depois vai encarar o América, mas se somar pontos aí contra a Patrocinense, alguns outros times até fechar a primeira fase, acho que o Vila pode se salvar. Apresentou um futebol melhor nas últimas duas rodadas. Já tá querendo classificar, ô, Nath. salvar. O Vila vai classificar. Eu tô jogando por baixo pra gente se surpreender no final, João. O Vila perdeu pontos importantes no início, né? O Vila, pelo menos em 2 jogos que vencia até o final. Claro que o sino não vale no futebol, eu tô brincando, não acredito na classificação, né? Pelo tanto que o campeonato avançou, tá difícil, né? Mas, não vou dizer que não acredito, né? É possível, mas é difícil. Mas o Vila perdeu ali 2 pontos daquele jogo contra o Atlético, que vencia até o último minuto, praticamente. Democrata, o RT. O Vila chegou a abrir 2-0, né? Sim. 2-0. Então, se você pega aí desses 5 empates que o Vila teve, se ele tivesse conseguido sair com 2 vitórias em jogos que ele teve na mão, com o jogo na mão até os minutos finais, ou com uma vantagem mais ampla, o Vila agora tinha 12 pontos. Aí poderia, de fato, estar brigando. Era né? outra realidade de campeonato pro Vila, né? Antes do jogo contra a Caldense, o Vila tinha 5 empates. Em 4 deles, ele estava ganhando e cedeu nos minutos finais, né? Isso é muito significativo, perder esses pontos, alguns dentro de casa. Então, acho que o Vila ainda pode se salvar e acho que amanhã o Cruzeiro tem grande chance de somar mais esses 3 pontos e, quem sabe, até disparar na liderança, viu, João? Ô, Samuel Venâncio, como disse a Nath, a expectativa é de casa cheia amanhã no Indepa, né, Samuel? Boa noite. Fala, João. Boa noite. Boa noite para o amigo ligado aqui no programa Bastidores. Será um Independência lotado amanhã, viu, João? Olha o dinheiro do jogo, garoto João Vitor Xavier. Público pagante. Mínimo 18 mil. 18.000. Máximo o público de 20 mil. 20.000. Grande Tião das Rendas, saudoso Tião. Mas, João, os ingressos foram aí na venda, uma venda muito rápida e o torcedor querendo apoiar o Cruzeiro a todo custo. Contra o Uberlândia foram 9 mil e teve aquele monte de problema para acesso, catraca, para ler ingresso, enfim. E o Cruzeiro tenta melhorar essa situação para o jogo deste domingo às 11 horas da manhã. Então, restando pouquíssimos ingressos para este compromisso e a expectativa, repito, é de Indepa lotado para este duelo contra o Vila Nova. Cruzeiro buscando mais uma vitória, já são 6 vitórias em 7 jogos e, claro, para continuar na liderança isolada do campeonato estadual. Então, torcedor aí que ainda quiser tem que ficar atualizando lá o site para ver se aparece algum ingresso no setor para ele comprar. Mas é a expectativa também para ver qual time o Paulo Pessolano vai colocar em campo, sabendo que na quarta-feira tem um jogo mais importante até aqui, que é o duelo contra o Sergipe na Copa do Brasil, às 9h30 da noite, na Arena Batistão, em Aracaju. Foram 23 relacionados. Em relação aos jogadores que estiveram contra o Uberlândia foram 22. Para esse jogo, 23. Uma ausência apenas. E eu vou falar mais sobre isso na sequência aqui do Bastidores. Zagueiro Maicon, e que está com um futuro indefinido agora no Cruzeiro, vamos explicar isso. Entraram na lista o jovem Everton, zagueiro, e o volante Mitkov. Eu acho que o Paulo Pessolano vai fazer mais testes na equipe. Se bobear, vem surpresa, ou se bobear, podemos ter surpresas na escalação do comandante uruguaio para este duelo contra o Vila Nova. João. Ô Samuel, daqui a pouquinho eu quero que você volte com um convidado especial, mas antes eu quero saber do Vila Nova, do Leão do Bonfim, como é que chega para pegar o Cruzeiro amanhã. Fabrício Calazans, boa noite.
Tô ligado, deixa comigo. Boa noite, João. Um abraço pro ouvinte ligado no Bastidores. O Vila Nova que venceu na última quarta-feira a Caldense. 2-0 em Nova Lima, primeira vitória do Vila no Campeonato Mineiro. Vila Nova que soma, além desta vitória, 5 empates e 1 derrota. Ô, João, o detalhe é que o Vila Nova tem 4 jogos dificílimos para concluir a primeira fase do Campeonato Estadual. Amanhã o Cruzeiro no Independência, depois o América também no Independência, portanto 2 clássicos fora de casa. Recebe o Patrocinense em Nova Lima, aí esse jogo pela penúltima rodada, e fecha a primeira fase em São João del Rei contra a sensação do Campeonato Estadual até aqui, a equipe do Atlético. Mas para o duelo de amanhã contra o Cruzeiro, a tendência é que o técnico Bruno Pivetti repita a escalação do Leão pela terceira vez seguida. Mesma escalação do empate contra o RT e da vitória de 2-0 sobre a Caldense. Jogos em Nova Lima. Glaicon no gol, Danilo Belão, Diego Landim, Cadu, artilheiro do Vila no Mineiro, 3 gols, e Hipólito, Wesley, Gustavo Cresce, Renan Mota e Matheus Lima, Branquinho e Thiago Mosquito. Leandro Salino, volante, segue com um problema muscular na coxa, mas já atuou no segundo tempo da vitória do Vila contra a Caldense por 2-0. Se o Leandro Salino tiver 100% fisicamente, pode ser que ele entre na equipe e neste caso deve sair o Matheus Lima. Foi inclusive a alteração que fez o técnico Bruno Pivetti no intervalo da vitória sobre a Caldense. Ao Vila Nova, João Vitor Xavier, com uma sequência pesadíssima. De todo modo, amanhã, mesmo se o Vila for derrotado para o Cruzeiro nesta rodada, o Leão não tem risco de ir parar na zona de rebaixamento, João. Maravilha, Fabrício Calazan, são 8h45. Ô Samuel Venâncio, e sobre o Maicon, hein? Tem muito buchicho nos bastidores, a conversa de que ele poderia deixar o Cruzeiro não está relacionado para o jogo. Conte tudo de bastidores sobre a questão do Maicon para nós, Samuel. Vamos lá, sobre a situação do zagueiro Maicon. Ele veio, foi contratado ainda na época, na gestão do Sérgio Santos Rodrigues, um contrato de 3 temporadas. E o Maicon, no início do ano, houve um comunicado do Cruzeiro para ele se apresentar normalmente, que o salário até então estava dentro daquilo que eles pretendiam pagar. E o Maicon, tanto que jogou, teve o nome publicado no bid da CBF, estava tudo ok. Mas, nos últimos dias, o Maicon acabou ficando fora do jogo contra a Uberlândia, ficou no banco, e agora nem relacionado. Os jogadores se concentrando agora à noite na toca e o Maicon ficando fora desta lista. A gente tentou apurar o que pode acontecer de agora para frente. Primeiro, tem um interesse do Santos, mas isso nem é o principal. Eu busquei algumas informações com pessoas próximas ao Maicon e ele não quer deixar o Cruzeiro. Ele até usou aquela época que a frase ficou marcada, não é a proposta e sim o propósito, porque ele veio para receber um salário que eu acho que é pouco provável de o clube conseguir um jogador do nível do Maicon recebendo um salário, não quero aqui tratar de valores, mas é um salário abaixo do que divulgaram uma época aí, que seria de R$230 mil, é abaixo disso, então isso aí acho que a gente pode falar aqui, e um contrato de 3 temporadas, pelo menos para este 2022, o salário seria isso. E como ele se apresentou normalmente, então havia um entendimento de que para aquele momento estava tudo ok. Mas pode acontecer uma nova conversa da diretoria com o staff do Maicon, aí para tentar uma redução ou ver alguns pontos deste contrato. O contrato inteiro a gente não sabe, obviamente, é uma coisa confidencial. Mas está neste pé. Não sei o que vai acontecer daqui para frente. O certo é que o Maicon fica fora da lista dos relacionados e pode ser uma baixa considerável para o Cruzeiro ao longo da temporada. Para se ter uma ideia, o Sidney está se recuperando de lesão. Matheus Silva também não foi relacionado. O Pessolano relaciona o Brock, que tem contrato até maio, e o Brock recebe um salário que seria considerável também, pelo menos não é um dos menores salários do elenco hoje, isso a gente também pode falar. E a questão do Oliveira também está relacionado, então são 3 zagueiros relacionados, Oliveira, Brock e o Everton.
E, como eu disse, talvez uma surpresa seja aí nesse setor para este compromisso diante da equipe do Vila Nova. É isso então, João, que a gente apurou. O Cruzeiro não quis se pronunciar, não vai dar nenhum posicionamento no momento sobre a situação do atleta. Ô, Nath, eu acho que o Cruzeiro tem que se esforçar ao máximo para ficar com o Maicon. É um bom jogador. Ele é acima na média do Cruzeiro dos últimos 2 anos. Sim. Né? Ele é um cara que não há dúvida que ele tem qualidade para integrar esse elenco do Cruzeiro. Não só para integrar o elenco, mas para ser titular, né? Eu até fiz aqui algumas, vamos dizer assim, projeções do que pode ser essa dupla titular na zaga do Cruzeiro. Em todas, uma peça é o Maicon. Aí o parceiro dele, eu acredito que poderia ser o Oliveira. Acho que seria uma boa mescla, até pelas características de cada um. Mas o Maicon sempre como titular. Eu acho que o Cruzeiro tem que fazer um esforço para mantê-lo, sempre com responsabilidade, seguindo o que o Ronaldo já tem feito desde que assumiu. Mas eu acho que o Maicon tem que ser mantido. Mas tá na hora do Cruzeiro também falar sobre esse assunto. Na entrevista coletiva o Cruzeiro falar. Do Pesolano, ele falou que não tinha nada de negociação, que o Maicon ficou fora para que ele pudesse testar o Oliveira do outro lado, ao lado do